Botafogo e Inter, os colorados têm aí pela frente um desafio enorme de encarar o líder do Brasileirão 2024. E o que dá para esperar do primeiro jogo do Roger aí, né? No comando, na sua estreia no Colorado. Vamos dar uma ouvidinha não, vamos rodar o Ilustra do Roger enquanto o pessoal vai falando, até pra gente ver o que ele já fez ali naquele primeiro treino, né? Primeiro dia de trabalho dele. Mas eu quero saber assim, tem alguma coisa, bastante coisa para melhorar no time? E o que o Roger, então, pode já implementar? Sabe que na minha opinião, esse jogo contra o Botafogo, ele não tem que existir pro Inter. Não tem que existir. O jogador que tiver à disposição, cara, vamos preservar para terça-feira. A vida do Inter é terça-feira. Ah, Vini, tá dizendo para abandonar o jogo contra o Botafogo? Sim. Sim, abandonar. Em condições normais já seria muito complicado esse jogo. O Inter jogando bem seria um jogo complicado. A gente olha o Palmeiras fez um jogo disputadíssimo com o Botafogo, perdeu o jogo. Então, né, com certeza para o Inter também seria complicado. Então, esse jogo contra o Botafogo, para mim, o Roger não tinha nem que se expor nesse jogo, de estar na beira do gramado. Acho que ele vai estar inevitavelmente, não vai se omitir nesse caso, mas toda e qualquer análise em relação a Inter e Botafogo, ela tem que ser escanteada. Acho que não tem como a gente prever alguma coisa boa para essa partida, mas sim guardar toda a energia, até de quem está torcendo. Quem está torcendo, guarda energia para terça-feira, que nesse dia sim a gente vai precisar. Tá, mas aí seria o quê? Um time reserva? Seria um time misto? Acho que um time reserva põe a gurizada para jogar. Põe o Gabriel Carvalho. Põe o Gabriel Carvalho e começar o jogo. Põe o Gustavo Prado. A gente, entendeu? É hora de botar esse time para rodar e entrar em campo. Uma pergunta aqui, não é um tipo de humor. A gente gosta, eu e o Vini, a gente adora estar junto, porque a gente acaba brincando, deixando sempre descontraído, mas... tu acha que o Campeonato Brasileiro para o Inter é um campeonato que está definido? Eu concordo. Primeiro, eu concordo com a tua opinião, tá? Eu acho que o Inter tem grande chance de classificar contra a equipe argentina lá, o Rosário, né? E eu faria exatamente o que tu está falando. Mas ontem a gente estava discutindo lá no sala, o Munari estava com a gente, e passa uma ideia do brasileiro, assim, tipo, acabou, mas acabou muito cedo para o Inter. O Potter tem exatamente a tua opinião também. Tu não acha que é muito cedo para isso? Mas sabe que o que eu estou falando, CCD, é especificamente desse recorte. Final de semana, terça-feira. Eu não estou falando aqui do campeonato inteiro, inclusive, eu não concordo nada com essa opinião que o Brasileirão acabou. Acabou para quem? Peraí, o Inter tem 19 pontos, está com 13 jogos só. Então tem muitos pontos para disputar e, inclusive, a gente viu ano passado. O Inter foi deixando o Brasileirão, não conseguiu nem vaga na Libertadores. Então não vai botar. Foi exatamente o que eu lembrei. O Inter tem que fazer um campeonato equilibrado. Acho que o foco é a Sul-Americana, mas fica a lição do ano passado. Mas no recorte, sábado, Botafogo e terça, Rosário Central, aí sim. E eu acho que esse momento, se o Inter continuar na Sul-Americana, esses recortes eles vão se repetir enquanto o Inter se mantiver na Sul-Americana, que é jogo de Brasileirão, Sul-Americana. O que a gente vai fazer nesse momento? Vamos priorizar a Sul-Americana, mas tendo o entendimento de que técnico novo, o Inter precisa focar na classificação. Então, nesse recorte momentâneo do final de semana, aí sim, eu acho que tem que dar uma rifada no jogo contra o Botafogo. Bom, só lembrando que tocou a nossa campainha, o tempo encerrou, mas o Vini concluiu a tempo. Eu quero só dizer para vocês que o Roger Machado não vai poder contar com Vitão, Valência, Fernando, Arangues e Thiago Maia, são os jogadores lesionados, e ainda o Alan Patrick, que está suspenso. O Bustos é dúvida, o Borré, em tese, seria novidade voltando da Copa América, mas pode ser que não seja utilizado para ser preservado para o jogo que tem ali logo adiante na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Já tem muitos desfalques, né? Rapidinho, Munari, só pra gente concluir esse assunto, vou liberar um tempinho a mais, não 3 minutos, mais um minutinho. Já tem muitos desfalques, então também isso leva a usar um time mais alternativo, né? É obrigatório isso. O Alan Patrick está suspenso, mas acho que é um jogador que, mesmo que tivesse em condições, deveria ser poupado por uma questão física. O Borré é diferente, o Borré tem que jogar, porque ele foi titular no primeiro jogo da Colômbia na Copa América, saiu do time, então ele precisa de ritmo. Mas aí é dosar, mercado, jogador veterano, vai ter que jogar terça-feira, acho que o mercado não deve jogar. O próprio René, que teve um problema lá, teve aquela batida contra o Vasco, daqui a pouco dosar, assim, jogadores de uma idade mais avançada. Mas o Wesley, que é um cara que é o único jogador que o Inter tem de drible no lado do campo, por conta da dúvida sobre o Wanderson, e mesmo porque o Wanderson está num mau momento. O Inter tem uma chance de título no ano.
título é a Sul-Americana. Não tem como ser campeão brasileiro mais. Tu pode até fazer boa campanha, pegar G4, G6, mas título não. Então, a terça-feira o Inter define se vai continuar tendo chance de ganhar uma taça no ano. Por isso que eu concordo com o Vini. Acho que a mobilização tem que ser esse jogo. É reservar o que tem de melhor para terça, e aí passando, é só dia 16 de agosto, as oitavas da Sul-Americana. E vai ter um mês para pensar só no Brasileirão. O Roger tem uma tarefa duríssima, me parece, que é organizar um time que se perdeu de uma maneira, porque o time do Inter se tinha uma expectativa boa para a temporada, né? E hoje tu não tem a mínima ideia. Tu tem jogadores que estão no DM, tu tem jogadores que não estão comprometidos, tu tem claramente um ambiente com falta de características em algumas situações. O Inter se desmanchou em 3 meses. E o Roger vai ter essa dificuldade em montar, se ele vai conseguir ou não, é só o tempo, não adianta. Futebol tem algumas mágicas também. Eu acho o Roger um excepcional treinador. Mas eu não consigo saber se o Roger vai resolver o problema do Inter. A gente não tem, o que a gente enxerga é que vai resolver. O que a gente enxerga. Mas talvez a gente não esteja enxergando tudo, né? Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho os comentários da galera. Tem várias pessoas perguntando sobre Roger, como ele vai jogar, quem ele vai colocar em campo. Deve mesmo não investir tanto no Campeonato Brasileiro agora no sábado, pensando na terça-feira. O Colorado também questiona um pouco disso. Vamos falar do Vitão na Espanha. Representantes do zagueiro já estão aqui em Porto Alegre para tentar fechar negócio com o Inter, porque o Real Betis da Espanha está tentando levar o zagueirão. O Inter ficaria com 36 milhões de reais e agora o Vitão até está com dores na coxa, ele não entraria em campo, né, por lesão, por problema físico, contra o Botafogo. Se sair, o Inter já tem reposição para ele? Eu acho ele um dos jogadores do Inter muito titulares, assim. Só que, ao mesmo tempo, depois da falta de mental do Vitão contra a Juventude no Jacone, eu confesso que eu não gosto de ser definitivo sobre os jogadores, mas acho que eu também respeito muito ciclos. E, de repente, o Vitão é um cara novo, ele tem muita qualidade, ele é muito habilidoso e, com certeza, ele tem a vontade de voltar, né, para fora do país, de jogar num time, numa liga como a da Espanha. Então, assim, eu tô mais numa zen do que o CCD, com certeza, tá? Porque eu tô mais num clima, Kelly. Olha só, eu não tô nem olhando pro meu próprio umbigo. Eu tô olhando pro Vitão, tô dizendo, Vitão, vai curtir tua vida. Vai curtir tua vida. Tu abre mão do melhor zagueiro do elenco? Mas não, assim, eu vou ser coerente. Eu não falei que pro Roger fazia sentido ele sair do Juventude e pro Inter. Falei? Falou. Falei. Pro Vitão faz sentido ele ir pro Real Betis sair do Inter. Óbvio, sim. Né? Então, tem situações do futebol que eu acho que a gente não tem muito o que debater. Vitão, qualidade, idade e uma carreira longa pela frente. Real Betis está batendo na porta dele. Não, assim, acho que, óbvio, é um caminho natural, né? O Vitão é um zagueiro que tem potencial, assim, para a Europa, pela característica dele, até de pensar em depois ir bem no Betis e dar um salto na carreira. Só que, de novo, é aquela questão do Inter, né? É o Inter que a gente elogiou. Pô, esse ano o Inter, em vez de se reforçar no meio do ano, tá reforçando no começo. Só que ele perde os caras no meio do ano. Quer dizer, vai enfraquecer o elenco. E é o melhor zagueiro do elenco. Porque tu vai pegar, por exemplo, tu pode ter uma zaga com Mercado e Fernando. Pô, mas é 2 veteranos. É difícil, é um problema. O Robert Renan é um cara que não é tão confiável. Às vezes joga na lateral esquerda. O Inter não tem lateral esquerdo, reserva. Né? Se sai não tem lateral direito, reserva. Então o Igor Gomes tem que, muitas vezes, substituir o Bustos. Vai precisar contratar. O Vitão nunca foi um jogador sólido no plantel do Inter. Quando eu digo sólido, a gente sempre teve à beira de perder o Vitão. Sim. Aí, onde estava o planejamento da direção do Inter em relação a um jogador das mesmas características, né, de idade, de porte físico, de modelo de jogo? Aí que está o grande ponto. Desde que o Vitão está no Inter, ele pode sair a qualquer momento. Ele veio já para sair em 6 meses, aí ficou, aí vai embora, aí mudou a regra Não lá é fácil de substituir. da FIFA. Não, com certeza. Então talvez tenha que contratar alguém. Mas eu acho que sim. Mas o CCD não é difícil, mas tempo teve, né? Tempo teve. O Vitão teve para sair muitas vezes e o Inter não se movimentou nesse sentido. Eu acho, Munari, que vai acabar nessa zaga veterana, Mercado e Fernando. Porque os 2 zagueiros jovens, o Robert Renan e o Igor Gomes, hoje eles são reservas imediatas das laterais.
porque não tem reserva para o Bustos, e o Bustos pode sair, e o René e o Bernabé, como não, eu nem conto mais com o Bernabé, né? Então não tem reserva para o René também. Bom, vamos para o nosso Camisa 10 de hoje aqui no Segue o Fio, que são os 5 desafios de Roger Machado, que assumiu o Internacional e tem algumas missões pela frente. Coloca aí na tela, por favor, para a gente acompanhar o que Zero Hora elencou como os desafios de Roger Machado. Pontaria ruim, tem que melhorar. Capacidade de furar retrancas, Alan Patrick, Borré e Valência jogando juntos, controle do vestiário e utilização da base. Tu acha que é mais ou menos por aí? Não, com certeza. Tem 2 pontos aqui que eu acho que são os principais, tá? O pontaria ruim e utilização da base. Eu acho que o Kudê, ele... E não só o Kudê, como a direção do Inter, não foi muito coerente com a utilização da base. Eu acho que, por exemplo, o Kudê não estava mais, mas ainda são resquícios do Kudê. O jogo de sábado contra o Juventude pela Copa do Brasil, né, no último sábado. O Gabriel Carvalho entra num jogo, uma fogueira. Daí eu pergunto, se o Gabriel Carvalho pode ser utilizado numa partida assim, e entrou bem contra o Juventude, apesar da eliminação, por que não pode ser utilizado antes? E aí, o time do Inter tem uma incapacidade de fazer gols absurda. Absurdo. Chega assistindo o jogo do Inter, dá vontade de rasgar a boca. Você acha que é pontaria ruim? O Inter não tem criado tanto assim, né? Mas eu vi teve um momento que criou muitas chances e não fez. Mas não é o caso, né? Não, mas é que agora foi a derrocada, né? Agora é mais capacidade de furar retrancas do que mas pontaria sabe ruim. que eu acho que o torcedor e a gente que analisa o futebol, ninguém é maluco, né? Ninguém fala um negócio, ninguém critica nada. Às vezes a gente... tá pesando da crítica. Pode ser uma vez que outro pesar, mas ninguém é maluco. Assim, o Kudê só tá fora porque o Inter caiu em desempenho. Se o Inter tivesse criando e a gente tivesse enxergando que era só pontaria ruim CCD, o Kudê ainda estava treinando o Inter. O Inter parou de jogar bola, parou de jogar bem. Por isso que ele não está mais treinando o Internacional. É questão de desempenho. Só que, concordo contigo, de um tempo para cá o Inter parou de criar. Só que teve uma época também, e aí eu colocava mais na conta dos jogadores, que o Inter não acertava o gol. Aí não tem como, aí é difícil. Eu lembro uma época que colocaram uma faixa no Beira-Rio. Acerte aqui, mirando pra goleira. É que acho que tem 2 pontos aí, né? Que um é o pós-enchente. Que quando o Inter era aquele time que ocupava o campo de ataque, pressionava e tal, era um time que criava chances e desperdiçava. Em muitos jogos aconteceu isso. Mesmo contra o Juventude na semifinal do Gauchão, no jogo da ida no Jacone, o Valência perde 3 gols, né? Cara a cara com o goleiro no primeiro tempo. Só que tem vários episódios, tem o jogo do Tomayapo que se chutou lá. Foi mais de 40 finalizações. Gols, Só que o pós-enchente, quando o Inter tem essa queda física e o Kudê entende que muda a forma de jogar, o Inter passa a ser um time mais reativo, aí o Inter começa a criar pouco. O Inter ganha do Corinthians com o gol do Wesley e só. O Grenal, o Inter ganha sem chutar uma bola no gol antes do 1-0, né? Vai ter uma bola na trave depois que o Grêmio tá aberto, depois do gol do Vitão, que nem é do Vitão, né? O gol contra o Gustavo Martins. Então esse é o ponto. Aí o que o Alessandro Barcelos falou ao presidente? Que o Kudê não podia... Que o jeito de jogar do Kudê com a intensidade não funcionava mais. Como é que o Roger vai jogar? Como é que tu vai ser um time que vai criar situações se tu não tem possibilidade de ser intenso? Então, assim, é um desafio grande. A questão física vai ser muito importante para o trabalho do Roger funcionar.